Fala pessoal, a gente está começando mais um Área Bitcoin Podcast, o primeiro do ano de 2025. E o tema que a gente vai debater e trazer hoje aqui para você é explosão de propostas de países querendo fazer reserva estratégica. Será que a gente chegou aí na hiperbitcoinização? Será que esse é o gatilho para a hiperbitcoinização? Eu sou a Cacá e aqui comigo está a Carol. Nós somos as fundadoras da Área Bitcoin, uma escola onde você aprende tudo sobre Bitcoin, o que é, como funciona, como comprar, como guardar, como usar. A gente largou a nossa vida Fiat lá em 2019 e desde então nos dedicamos a educar sobre Bitcoin. Eu te convido aí a aprender com a gente através dos nossos conteúdos no YouTube, no Instagram, aqui pelo podcast, pelos artigos no nosso blog e também através dos nossos cursos na plataforma areabitcoin.com.br. Dá uma olhada lá. Bom, vamos lá, vamos começar esse ano então, né, Carol? 2025 começou, é um ano que promete, a gente não, né, na verdade tá uma galera aí na expectativa da posse do Trump, por quê, né? Não por uma questão política, mas sim porque Trump prometeu aí criar uma reserva estratégica de Bitcoin no Tesouro, né, nos caixas dos Estados Unidos. Se isso realmente se concretizar, pode rolar uma cascata de eventos e outros países fazerem o mesmo. Mas o que a gente já está observando desde o final de 2024, do ano passado, é que, na realidade, esse movimento já está acontecendo, né, Carol? Já tem muita especulação rolando de que outros países também estão começando a se mexer nesse sentido, pensando já em criar suas reservas. E vamos falar, então, sobre isso. O que tu está visualizando para esse ano, Carol, de 2025, com relação a esse tema? Boa, Cacá. Depois que o Trump anunciou lá na Bitcoin Conference que os Estados Unidos poderia fazer uma reserva estratégica de Bitcoin, começaram a surgir várias propostas em vários países, inicialmente de políticos locais, não necessariamente dos chefes de Estado, né? Mas alguns pronunciamentos, e isso está se acelerando muito. Eu acho que esse é o objetivo desse podcast agora, trazer um panorama geral do que está acontecendo, ter um pouco de senso crítico e ver quais são as forças a favor, quais são as forças contrárias e, enfim, o quanto isso, que é uma narrativa da galera que não gosta do Bitcoin, o quanto isso centraliza o Bitcoin. Eu acho que a gente pode passar por todos esses pontos sem dar spoilers. E eu tenho aqui várias notícias, então, abertas aqui em milhares de abas no meu computador, como sempre, de várias propostas de reservas de Bitcoin, umas foram para frente, outras não, mas só para a galera ver o quanto em 3, 4 meses pipocou esse assunto na geopolítica. E para mim, e a gente falou isso no final do ano passado, o quão eu imaginava que isso ia demorar, sabe? Eu achei que ia demorar 10, 20 anos para isso começar a acontecer, e não, no Bitcoin é tudo mais rápido do que a gente imagina, né? A gente sempre acha que vai ter tempo de acumular, e quando vê, as pessoas despertam para algum fator do Bitcoin em algum ponto, e as coisas se aceleram muito. Então, posso compartilhar minha tela ou se tem algum comentário para fazer sobre isso? Bora ver essas notícias aí. Eu tava rindo antes, Carol, quando tu falou das tuas 1000 abas abertas. Eu sei quantas abas tu tem nesse teu computador. É impossível de mexer no computador da Carol, gente. Eu não sei como que ela se acha, são milhares de abas. É que eu vou me deparando com conteúdos e notícias e vou guardando para depois. Isso vai para esse podcast, isso vai para essa aula, isso vai para lá, isso vai para cá. Então eu fico guardando porque se eu fecho, depois é muito mais difícil de eu encontrar ou de produzir conteúdo ou catar onde é que eu deixei. Então nas abas, enquanto está aberto, significa que eu ainda vou usar e depois que eu uso eu fecho. É o meu esquema, né? Cada pessoa tem o seu de se organizar. Como é que é? A bagunça organizada, se fecha minhas abas, eu fico louca. Bom, então hoje tu já vai eliminar algumas abas. Mostra aí, então, o que tu separou das notícias. Tá, vou compartilhar aqui, peraí. Avisa quando aparecer. Esse gráfico aqui não é bem uma notícia, mas isso é o que está chamando atenção globalmente, né, para o Bitcoin. O quanto o Bitcoin está acelerando e conectando no que eu falei antes e está avançando em relação a ele mesmo e a vários outros ativos. Então, esse gráfico aqui ele mostra o volume de ativos, né, em dólares, em cada ETF de Bitcoin e ouro. Então, aqui está a comparação do ETF de ouro e de Bitcoin da BlackRock, então a mesma emissora. Em laranja, o ETF de Bitcoin, e em preto, o ETF de ouro, desde que ele foi lançado em 2005. Então, o ouro demorou, enfim, 20 anos ou 19 anos para chegar em 33 bilhões em ativos sob custódia em dólares, né? Enquanto o ETF de Bitcoin, em menos de um ano, ultrapassou os 33 bilhões de dólares e já está em torno de 57 bilhões de dólares em Bitcoin sob gestão da BlackRock. E aí isso me traz muito aquele gráfico que fala das curvas em S versus as curvas em I e em J, né? Que são as curvas de adoção de novas tecnologias.
esse gráfico, não tenho ele aqui, mas a galera do Bitcoin Starter já viu, a gente já mostrou também aqui em alguns episódios, o quanto novas tecnologias têm uma adoção muito mais rápida que tecnologias mais antigas. Então, se a gente pega celular, computador, ou até mesmo carros, geladeira, fogão, tem todas essas tecnologias nesse gráfico antigo, mostra que a adoção é em S, então demora anos, décadas, e às vezes depois de 50, 30 anos que praticamente 100% da população tem essas tecnologias. E tecnologias mais jovens, como a internet, como smartphones, como, enfim, o próprio Bitcoin, essa adoção, ela não é mais em S e demorada, ela é em J ou I. Então, ela demora um pouquinho, quando ela pega a adoção, ela sobe rápido para cima. E dá para ver essa discrepância perfeitamente quando a gente compara o ETF de ouro versus o ETF de Bitcoin. Então, o ETF de ouro aqui, o preço dele faz como uma curva em S, então tem fases de adoção, e a gente observa o ETF de Bitcoin praticamente como um I, né, ou um J aqui, direto para cima. Então, eu trouxe isso para embasar que, imagina vários países, vários economistas, vários chefes de Estado olhando para isso, olhando para Bitcoin, a performance dele, percebendo o grau de adoção, e é aí que a teoria dos jogos entra rachando. Bitcoin é um sistema financeiro alternativo, um dinheiro soberano, que não é de nenhum país, mas traz soberania para as pessoas, e que as pessoas podem adotar de forma independente. Eles não têm como destruir o Bitcoin, já tentaram destruir e proibir, mas as pessoas podem comprar de forma direta. Se eles não estudarem, se apropriarem, inserirem Bitcoin dentro das suas estratégias, eles perdem. E é por isso que a gente está vendo vários anúncios de pessoas, de políticos, de gestores, globalmente, se conectando ao Bitcoin e trazendo estratégias de Bitcoin, que é o que eu vou trazer agora, tá? A gente viu recentemente que um político, um gestor do Japão, que inclusive o nome é Satoshi, propôs criar reservas estratégicas no Japão. Essa proposta até já foi descartada, foi negada, mas o que eu quero trazer é que isso é uma pressão. Uma pessoa vai lá e faz um pedido, outra pessoa vai lá e faz outro pedido. A gente viu recentemente que na Amazon, na Microsoft, os próprios acionistas estão fazendo pedidos e solicitando para que os conselhos criem caixas de Bitcoin, e agora a gente está vendo isso quando se trata de países, né? Então, Inclusive, a Amazon, Carol, a Microsoft já descartou, né, no final do ano passado, essa possibilidade, pelo menos por enquanto. E a Amazon, a princípio, vai ser agora no início do ano, né, que vai rolar essa votação. Então, não sabe ainda o que vai acontecer com a Amazon. É uma decisão importante que vem pela frente. Sim. Só que isso também cria um precedente, né? Se Bitcoin tende a continuar se valorizando e a Microsoft negou esse pedido, e o Japão negou esse pedido, né, para ter Bitcoin em suas caixas, conforme o tempo foi passando, ele vai valorizando, essas decisões começam a ser revistas e começam a ser cobradas, porque as pessoas começam a pensar, nossa, vocês tiveram a chance de comprar lá em dezembro de 2024, por que não compraram? Mesma coisa para a Microsoft, mesma coisa para vários países. Aí vem a Tailândia, outro político lá fazendo proposta de inserir Bitcoin nos caixas da Tailândia. Na Europa, uma líder do parlamento, através desse vídeo aqui dela se apresentando para o parlamento europeu, solicitando que a Europa criasse uma reserva estratégica de Bitcoin e negasse o euro digital. Não rolou, né, o conselho ali europeu negou, não apoiou essa proposta. A gente está vendo agora no Chile 2 políticos também de esquerda, não só de direita, porque muitas pessoas vinculam Bitcoin à direita, mas aqui a gente está vendo o Bitcoin sendo conectado a estratégias políticas da esquerda no Chile, solicitando uma reserva estratégica de Bitcoin. Rolou também um rumor de que a China também estaria criando ou já tendo uma reserva estratégica, mas isso ainda não se confirmou. Até a própria Forbes noticiou isso, né? Vazamento revela que a China está realmente querendo fazer uma reserva estratégica de Bitcoin e isso pode explodir o preço. Então, por enquanto, isso é especulação e também guerras de narrativa para correr à frente dos Estados Unidos, que já, enfim, quando Trump, antes de se eleger, ele já anunciou que criaria uma reserva estratégica de Bitcoin, né? O próprio Milley, isso está sendo considerado de aprovar a livre circulação de moedas, que Bitcoin seja permitido transacionar como dinheiro, e olha que loucura, porque na maioria dos países globalmente, Bitcoin é considerado um bem, uma propriedade, como um imóvel, né, mas não um dinheiro, porque daí dinheiro não tem imposto sobre ganhos de capital, não teria, né, mas aqui na Argentina, se isso for aprovado, isso pode acontecer. Enfim, agora eu já vou entrar em outro assunto, que é El Salvador, mas o que eu queria trazer é que, olha quantos países, Cacá, estão, deixa eu tirar aqui da tela, estão debatendo, discutindo
inserir Bitcoin nos seus caixas. E faltou, inclusive, o Brasil aí também teve, foi um deputado, não convém trazer nomes aqui, mas teve algum político aqui no Brasil também que fez essa proposta do Brasil incluir Bitcoin como uma reserva estratégica. Total. E isso a gente começa a perceber que é um movimento não só real de tentar inserir, né, Bitcoin nas políticas monetárias, mas também uma estratégia de publicidade para trazer visibilidade para quem propõe, né? Porque a gente tem observado ao longo do tempo o quão o assunto Bitcoin é poderoso na internet, nas redes sociais, que vários anúncios começam a ser feitos conectados a Bitcoin só para que as pessoas compartilhem. É extremamente viral conteúdo sobre Bitcoin. Então, alguns políticos podem estar usando isso só para viralizar o seu nome, as suas propostas. E vamos ver se realmente eles vão criar uma proposta de inserir Bitcoin nos caixas e não fazer aquela salada de frutas, que é o que foi a proposta aqui no Brasil, de criptomoedas e blockchain e Bitcoin no meio. Não, Bitcoin não é a mesma coisa que criptomoedas. A blockchain Bitcoin é a única que é descentralizada. E fazer essa mistureba e dizer que está propondo uma reserva estratégica de Bitcoin não é verdade. Está propondo botar qualquer moeda ali. Inclusive, se o político resolver imprimir um token, pode fazer passar isso, sabe? Então tem que ver como que vão ser descritas, estruturadas essas propostas. Eu acho que essa é uma parte bem importante desse processo todo, né? Que no Brasil foi no meio de criptomoedas. O Trump, ele fala Bitcoin e criptos. Então ele tá diferenciando um pouco, muito orientado ali pelo o David Bailey lá da Bitcoin Magazine, que tá apoiando ali o Trump. Então é importante que exista alguma diferenciação. Na verdade, o único país que é Bitcoin only, não fala cripto, é El Salvador. Todo o resto mistura tudo. Mas, do meu ponto de vista, a gente sempre tem que ficar de olho e observando esses movimentos, né? Porque eu praticamente não confio em político. Então, apesar de El Salvador ser Bitcoin only, daqui a pouco isso pode mudar. Daqui a pouco o Bukele vem com uma nova ideia e surpreende, porque mate seus heróis. Né? A gente já viu inúmeras vezes isso acontecer ao longo da história do Bitcoin, da galera pensar, esse cara é Bitcoiner, essa pessoa é Bitcoiner, e daqui a pouco vem uma notícia que dá um banho de água fria em todo mundo. Mas é bonito de ver o que o El Salvador está fazendo desde 2021, né, na vanguarda aí da adoção do Bitcoin. Não é à toa que Milei, Elon Musk, Trump já se encontraram com o Bukele, e o Bukele, de repente, ganhou a cena, que antes El Salvador nem era conhecido, nem era lembrado, ninguém sabia direito onde ficava El Salvador, e agora El Salvador se inseriu geopoliticamente de uma forma que até então não era vista. Agora, Carol, será mesmo que os Estados Unidos eles vão criar essa reserva aí de Bitcoin real oficial, né? Porque essa é a grande expectativa para 2025, fora que, claro, a gente teve o ano passado, 2024, o halving do Bitcoin, esse ano existe a expectativa do Bitcoin subir, né? A gente está num ano de bull market, então, assim, a gente tem muitos elementos, muitos ingredientes nessa panela, né, do Bitcoin para esse ano, assim, então, esse seria, digamos assim, um dos elementos bem interessantes, assim, na história do Bitcoin, se isso de fato se concretizar, né? E é um movimento que vai ter um impacto global, economicamente falando, né? Porque a gente está falando de uma das maiores economias do mundo. Será que isso realmente se concretiza? Porque isso vai ser uma chancela gigantesca para Bitcoin. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Olha, o Trump prometeu. Ele prometeu não só a reserva de Bitcoin, como ele prometeu liberar o Ross Ulbricht. Então, ele disse que vai liberar no dia 1. Então, ele vai ser cobrado por tudo isso. Ele ganhou muita visibilidade e muito apoio político por também esses anúncios que ele fez. Então, eu acredito que se ele não fizer, ele acaba se queimando. E, pelo visto, parece que ele vai fazer. Eu vou mostrar aqui, então, algumas... não sei se tu quer comentar alguma coisa, Cacá, mas ele recentemente reforçou a criação dessa reserva estratégica. E, além de tudo,
o Michael Saylor deu uma festa esses dias de Ano Novo, de 100K também, e o filho do Trump estava lá. E depois disso, o Saylor anunciou que vai comprar 4 bilhões de dólares em Bitcoin. E aí estão especulando, o que o Saylor sabe que foi conversado nessa festa que ele resolveu correr para comprar mais. E aí eu acho que é esse mecanismo. Tu perguntou, né? Quais as consequências disso e será que vai rolar mesmo? Eu acho que a partir do momento que o Trump botou para fora que vai fazer isso, já começa a corrida. Porque todo mundo quer correr à frente do que os Estados Unidos faz, né? E a equipe do Trump está lidando com o Bitcoin como se fosse um ativo de reserva, ou seja, como se fosse petróleo, como se fosse ouro, como se fosse moeda estrangeira que os países têm nas suas reservas para conseguir lidar com questões geopolíticas e macro. Então, se ele não fizer, ele se queima. Se ele, por acaso, dizer que vai fazer e não fez, ele, enfim, pode criar algum tipo de mal-estar com os eleitores dele, ao mesmo tempo que ele está educando os outros países a comprarem e a correrem na frente dos Estados Unidos. Então é muito burro se ele anunciar que vai fazer, despertar o interesse, outros países começarem a fazer e ele não fizer. Porque agora todas as cartas estão na mesa, né? Quer comentar alguma coisa? Eu vou mostrar aqui algumas provas que reforçam que eu acho que ele vai fazer mesmo. Não, eu quero comentar sobre isso que tu está comentando agora, porque o fato dele prometer não significa que vai fazer, né? De novo, a gente está falando de política. Prometeu na eleição não significa que vai fazer depois. Ele pode dar qualquer desculpa, dizer que não, ele dependia de tal coisas e fatores e outros não passou, não foi aprovado, não teve apoio dentro de politicamente ali para que isso acontecesse, esbarrou em várias questões. Ele pode alegar esse tipo de coisa. Agora, achei muito interessante isso que tu trouxe, Carol. Realmente, ele levanta uma bandeira, faz todos os outros países se atentarem para essa possibilidade, e se ele não faz, realmente perde tempo. Sim. Né? Dá uma boa ideia para outros países saírem na frente. Que, aliás, há também algumas especulações de que já tem um país, pelo menos no mínimo um outro país, já acumulando muito Bitcoin na mucosa, sem anunciar. Se especula que pode ser a Arábia Saudita, por exemplo. Não sabe quem é, mas se especula talvez vários. Ou talvez vários, né? Ou talvez vários que a gente não faz nem ideia que já estão acumulando Bitcoin. Porque tem muitas notícias que têm rolado ao longo de 2023, 2024, de vários endereços com milhões de dólares em Bitcoin, ou milhares de Bitcoin. E ninguém sabe quem é, tem um Mr. 100, alguém que está comprando vários mil Bitcoin por dia, né, de forma consistente, ninguém sabe quem é. Como Sou não eu. tem... Quem dera. Né? Quem dera. Então pode ser que vários países já estejam comprando, só vão esperar alguém anunciar, alguém poderoso anunciar para dizer que, bom, eu já tenho. Olha o Butão, então, os Estados Unidos não é o primeiro, El Salvador já tem, Butão já tem mais Bitcoin per capita que qualquer outro país. Os Estados Unidos já tem Bitcoin, mas é via confisco lá da Silk Road, a Europa já tem, a Alemanha vendeu seus Bitcoin, então vários países têm Bitcoin apreendidos, mas nenhum com essa finalidade e função como reserva estratégica. Na verdade, é um rótulo, né? Que eles colocam naqueles Bitcoin que estão parados ali. E aí se toma a postura de acumular mais. Mas não é que os países não tenham. Eles têm, mas a princípio não tá com esse rótulo de deixa aí quieto pro futuro para ser uma reserva. Por enquanto isso aqui é um ativo que foi apreendido de X pessoa lá que cometeu um crime e que a gente não sabe o que vai fazer ainda com isso. Alguns estão vendendo, alguns estão deixando quieto, esperando o momento. Vou compartilhar aqui a tela então, para mostrar algumas coisas que saíram essa semana. Depois a gente fala de El Salvador, tá? Deixa eu ver aqui se é esse aqui. Não, aqui. Então, essa é uma reportagem que saiu agora, dia 23, do Trump, dizendo que ele vai fazer a reserva e que isso pode adicionar 280 trilhões de dólares ao preço do Bitcoin, ao market cap do Bitcoin, né? Eles estão com esse valor. Tem gente projetando que pode chegar a 800 mil dólares ou um Bitcoin. Só pelo Trump começar a fazer reserva estratégica e vários países também correndo para fazer também. Aqui é um post do David Bailey, que é o advisor, o conselheiro do Trump. E aqui já está tudo certo, ele já postou a papelada para fazer a reserva estratégica e, segundo ele, só falta o Trump assinar para criar essa reserva estratégica. O Jeremy Powell, aí então, dia 18 de dezembro, ali no fim do ano, ele fez um pronunciamento falando que, bom, o Trump pode querer muito, mas o Fed
não tem permissão para ter Bitcoin, a gente não vai acumular Bitcoin. Ao mesmo tempo que isso é algo que, enfim, muda a lei e eles começam a acumular, né? Isso é só o Powell também, meio que botando panos quentes, não deixando a galera ficar muito eufórica. Mas o que eu queria trazer aqui é que tu falou, né, Cacá? Eles são políticos, eles podem mudar de ideia. Sim, podem. Mas a gente já tem também movimentos como, deixa eu fechar aqui, como do Texas, que quer criar uma reserva estratégica estadual de Bitcoin, e como a Pensilvânia, que também quer ter uma reserva estratégica de Bitcoin. Então, o que eu quero trazer aqui é que não precisa o Trump criar uma reserva. Os estados americanos e em outros países que têm essa mesma dinâmica de independência dos estados para ter leis diferentes entre si e fazer caixas específicos entre si, podem começar a acumular. E essa é uma outra corrida por Bitcoin que corre em paralelo. Então, pode ser que o Trump sim crie a reserva ou não crie a reserva, mas alguns estados comecem a criar suas próprias reservas de Bitcoin. Inclusive, essa senadora, não, desculpa, ela é uma comissária da SEC, né? Ele é representante da SEC. Ela, inclusive, ela fez uma proposta para que se possa sacar Bitcoin de forma direta dos ETFs. Então, esse é um outro veículo de demanda, porque até então a pessoa ou a empresa compra o ETF de Bitcoin da BlackRock ou de outra emissora. E aí, para, enfim, converter, só pode converter para Fiat, vender e sacar para sua conta bancária. Mas imagina se daqui a pouco, através dos próprios ETFs, as pessoas conseguirem sacar Bitcoin e não passa mais pelo banco. Então, essa é uma outra proposta que tá rolando em paralelo. Ainda não tem uma resposta se vai ser aprovada ou não, mas isso muda completamente a forma como os ETFs funcionam. E isso também afeta toda a teoria dos jogos por trás de ETFs e Bitcoin. E o ETF de Bitcoin, que é o ETF que já teve a maior adoção, velocidade, volume e rapidez de crescimento da história, pode crescer ainda mais, né? E tudo está apoiado neste gráfico, que eu acho que é muito importante, a gente, enfim, já mostrou, mas é seguindo isso aqui que os países vão correr atrás do Bitcoin. Quer falar alguma coisa, Cacá? Não. Tá. Pode seguir adiante. Esse gráfico, ele mostra o endividamento dos Estados Unidos ao longo do tempo, tá? Em verde está a dívida em dólares, que tem crescido e batido mais de 35, 36 trilhões de dólares nos últimos anos. Essa mesma dívida precificada em Bitcoin é a linha em rosa. Então, mesmo uma dívida que tem crescido em termos de fiat, ela tem decrescido e colapsado quando precificada e medida em Bitcoin. Em azul, aqui, azul marinho, está o preço do Bitcoin. E o que esse gráfico mostra? Que se os Estados Unidos tivessem começado a acumular Bitcoin em 2014, eles tinham totalmente achatado a dívida deles. Que é a história da grande desalavancagem, né? Como o Bitcoin pode mudar o sistema financeiro sem ter um colapso geral, que é o que quase aconteceu em 2008 na crise subprime. Então, ele pode desalavancar o sistema fiat sem que tenha uma crise generalizada. Porque do jeito que tá, o mundo é apoiado em dívida, eles estão imprimindo dinheiro pra caralho, isso está destruindo com o poder de compra das moedas e não tem como resolver isso sem um grande choque, sem um grande colapso do sistema. Tá, mas só Carol, com Bitcoin. pode vir um set com hater aqui e dizer assim, mas essa comparação aí é de 2014 para cá, Bitcoin não vai fazer a mesma performance daqui para frente. Quem disse que não? É só uma questão de oferta e demanda. Em 2014, a demanda não tinha esse nível de volume e demanda e pessoas olhando para o Bitcoin. Agora tem muito mais. Pode sim fazer o mesmo movimento. Ainda mais Estados Unidos e países adotando Bitcoin, né? Sim, países que podem imprimir dinheiro infinitamente, destruir as suas moedas para competir nesse nível, né? Não que Bitcoin vai destruir as moedas, mas que o próprio Saylor falou isso, né? E, enfim, esse é um papo que se fala há muito tempo. São múltiplas forças que empurram na direção da adoção do Bitcoin. É as pessoas se protegendo do cubo de gelo, que é o dinheiro fiat, é os países se protegendo e as empresas. Todo mundo vai querer se proteger. E nesse caso que a gente está debatendo aqui nesse podcast, é os países querendo se proteger uns dos outros. Atualmente, a geopolítica é apoiada no dólar. O próprio BRICS, China, Rússia, ali, Brasil, Índia, África do Sul, têm debatido isso sobre como diminuir a hegemonia do dólar. Isso é uma competição monetária, né? Uma guerra cambial, como se falava, né, 10 anos atrás. Porque os países não confiam entre si. Até então, o padrão monetário, que é o dólar, ele é o mais confiável. É por isso que os países globalmente usam o dólar para precificar tudo, né? Petróleo, gasolina, arroz, enfim, comércio internacional é precificado em dólar. Não existia até então, até 2009, uma moeda mais confiável que a moeda americana, mesmo com todos os problemas, crise subprime e a falta de lastro num ativo real, como era antigamente nos anos 70 o ouro. Mas a partir do momento que existe uma moeda que não é emitida por nenhum país, que todos podem verificar, é transparente,
pública, escassa, não pode ser impressa do nada, e nenhum país pode monopolizar, corromper ou destruir o valor dela a partir das suas impressoras, como que a maioria dos países não vai começar a competir por essa moeda? Vai, é questão de tempo. Só que esse gráfico, ele, para além dessa corrida por Bitcoin ser uma moeda neutra que não é de país nenhum, ele mostra como que Bitcoin resolve o principal problema do sistema fiat, que é a alavancagem excessiva, que é os países, os bancos centrais imprimindo dinheiro, emitindo títulos, né, bonds, aqui no Brasil, o Tesouro Direto, por exemplo, vendendo isso internamente e internacionalmente, e isso apoiando todo o crescimento inflacionário via sistema fiat. Só que isso tem prazo de validade. Aqui no Brasil já teve hiperinflação nos anos 80 e 90, foi a economia quebrando. Tiveram que parear o dólar, dar um reboot no sistema para conseguir ter uma moeda relativamente estável de novo. Só que a gente está vendo que o real não é estável. Já está quase 7-1, né, em relação ao dólar. Está perdendo valor. E todas as moedas têm perdido valor em relação ao dólar. Como que eles fortalecem a sua economia e não ficam tão suscetíveis ao dólar? Tendo uma moeda mais forte. E Bitcoin é essa moeda mais forte. Né? Os Estados Unidos é o país que mais tem ouro. O ouro é um ativo escasso, então eles já estão na frente na questão da corrida do ouro, né? Foi assim que eles se consolidaram como uma potência global lá pós Primeira e Segunda Guerra Mundial. Agora vem uma outra fase em que os países vão competir pelo ouro digital. E o próprio Saylor fala isso, é a corrida do ouro, né? Então, quanto antes eles se derem conta, porque até ano retrasado, 2022, Bitcoin era visto como uma ameaça. A própria senadora Warren dos Estados Unidos falava que o Bitcoin era uma ameaça para o sistema, porque eles tinham medo que o Bitcoin substituísse o sistema financeiro tradicional, que as pessoas adotassem o Bitcoin e saíssem totalmente do sistema. Só que depois veio uma outra vertente junto ali com o Jason Lurie, com a Software, o livro. Eu acho que a galera deve ter lido esse livro, peraí, a galera do Trump, falando sobre como o Bitcoin pode fortalecer as estruturas estatais e governamentais e ser usado como um recurso, assim como a pólvora foi, assim como o petróleo foi. E é também por isso essa crescente adoção. Oi, quer comentar alguma coisa? Eu ia só comentar sobre isso, Carol, que essas narrativas todas, elas acontecem num tempo oportuno politicamente, porque tu fala que não presta num determinado momento, enquanto isso tu regula, tenta cercar de todas as formas e ganha tempo para isso. Depois que tu regula e cerca tudo, agora já não é tão ruim assim. Uhum. Então, eu acho que também tem esses tempos dos acontecimentos, né? Agora, por exemplo, eu lembro que ali 2020 existia já muita expectativa, por exemplo, para o lançamento de ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos. Muita expectativa. Só que não rolava, era barrado, era barrado, era barrado, era barrado. Até que eles finalmente aprovaram. Então, eles parece que eles seguram ao máximo qualquer novidade positiva, né? Que seja positiva para o Bitcoin no sentido de mercado. E eles aprovam isso quando eles estão prontos, quando eles já compraram muito, ou eles já regularam, ou eles já cercaram, já estão. Quando é favorável politicamente fazer isso, né? Então, é interessante essa proposta do Trump agora, né? Por que o Trump apoiaria inserir Bitcoin agora como reserva estratégica nos caixas dos Estados Unidos? Já parou para se perguntar isso, Carol? Por que agora é o momento oportuno? Porque a crise fica cada vez mais insustentável, né? Eles, não sei se tu lembra, 2023 teve uma corrida bancária. Mas eles não conseguiriam empurrar isso mais um pouco com a barriga? Consegue, até que não consegue, até que eles não podem perder a confiança total no sistema econômico. E eles já estavam perdendo. Lembra como 2023 os bancos começaram a quebrar e lançaram mais um programa de ajuda aos bancos e impressão de dinheiro, o BTFP, a gente fez vídeos sobre ele e tudo mais. Então, isso vem se arrastando desde 2008. Então, 2008 foi a primeira grande rachadura. E de lá para cá tiveram várias. E tanto que ano 2022, 2023, a grande questão era o BRICS com a sua moeda, quebrando a hegemonia do dólar. Se eles não acham algo, se eles não acham algo para apoiar a confiança, você tem que deixar eu falar. Se eles não acham algo para apoiar a confiança, eles perdem. Eles vão deixar todo o movimento, todo o volume, toda a velocidade de adoção ir para o outro lado, entende? É uma corrida mesmo, é uma queda de braço. Vai lá, vai lá. Não, ia justamente trazer esse paralelo do BRICS, né? Teve toda a história da guerra da Rússia, que
surgiu... Quando é que começou a guerra? Acho que faz uns 3 anos. Eu estou meio perdida em termos de tempo. Veio pandemia, depois veio guerra, e aí teve sanções, aí veio a China, aí veio o BRICS. Então, acho que é essa panela aí, né? Essa composição de coisas e mais essa dívida americana gigantesca, impagável, que faz o Trump trazer essa proposta à tona, muito numa ideia de não perder a hegemonia, né? Que dos Estados Unidos, que já está enfraquecendo. O próprio Putin falou esses dias, né, que Bitcoin é imparável, que ninguém consegue parar o Bitcoin, ninguém. Imagina um ditador como Putin falando isso. É porque ele já entendeu o Bitcoin, tanto que na Rússia eles já regularam a mineração, ou seja, os mineradores são meio que obrigados a dar todas as informações para o governo russo. As pessoas não podem usar Bitcoin, é proibido usar Bitcoin como moeda, mas as mineradoras, elas têm que reportar tudo para o governo, e eles têm mineradoras oficiais do governo, entende? Então, eles querem, de alguma forma, eles terem as reservas de Bitcoin, eles usam Bitcoin e a população fica usando o rublo russo. Então, as pessoas ficam com cubo de gelo e os poderosos ficam com Bitcoin. Por isso que é importante as pessoas aprenderem cedo, enquanto ainda dá tempo, enquanto ainda tem Bitcoin disponível, o que é o Bitcoin, como comprar, sabe? Porque mais de 90% dos Bitcoins já foram minerados. A galera teve 15, 16 anos para comprar Bitcoin, ainda tem Bitcoin disponível, ainda tem Bitcoin para ser minerado, mas está ficando mais escasso. Né? Até 2035, 99% dos Bitcoin vão ter sido minerado. E as pessoas vão dizer, Bitcoin tá na mão de poucos. Pô, mas tu teve 20 anos para comprar, não comprou por quê? Ficou dizendo que era bolha, que era cheio de preconceito, não comprou. Aí depois vem um arrependimento. Então é isso, eles vão tentar, de alguma forma, eles têm impressora para isso, e eles vão tentar comprar tudo que der. Mas a boa notícia é que Bitcoin está na mão das pessoas. 70% dos Bitcoin estão na mão de indivíduos, não de governos, não de empresas, não de bilionários, não de magnatas, está na mão de indivíduos. Esses indivíduos podem vender para outros indivíduos através de economia circular, através de P2P, enfim. Mas essa é a grande diferença do sistema Fiat para o Bitcoin, né? O Bitcoin está na mão das pessoas, enquanto o sistema Fiat está na mão de políticos e burocratas. Inclusive, quem quiser aprender sobre Bitcoin, Bitcoin Starter é o curso mais completo de Bitcoin que existe no mundo, e falo isso com o maior orgulho. São nossos 6 anos de estudo, de vivência, né, de mercado dentro do mundo do Bitcoin, condensados para você em 100 aulas, mais de 100 aulas, para você estudar e aprender sobre o Bitcoin, começar o seu acúmulo, né, de patrimônio em Bitcoin para os próximos anos. Se você ainda não começou, agora é a hora. Inclusive, a gente está agora em dezembro. Desculpa, em dezembro não, tô doida. Agora em janeiro a gente está com um cupom de 15% de desconto para justamente ajudar você a dar esse primeiro passo, começar o ano fazendo a sua reserva estratégica de Bitcoin. É só usar o cupom BORA2025 na inscrição, entrar lá no site areabitcoin.com.br, e o link está aqui embaixo também nesse podcast. E se você está assistindo pelo YouTube, vou deixar o link aqui embaixo também. É só você clicar e fazer a sua inscrição. Aproveita aí o cupom de desconto. Carol, agora eu vou trazer um outro ponto que a gente ainda não comentou aqui no podcast, que tu falou o seguinte. Peraí. Tu falou o seguinte. Os países, eles têm a possibilidade de imprimir dinheiro para comprar mais Bitcoin. Beleza. Tem alguns países menores que eu vejo que não querem imprimir mais dinheiro para não desvalorizar a sua moeda e estão recorrendo ao FMI, que é um recurso que eles têm, para pegar empréstimo e comprar Bitcoin. El Salvador acabou de fazer isso e foi muito criticado, porque primeiro foi assim, peraí, o El Salvador tinha uma dívida gigantesca com o FMI, criticou pra caramba o FMI, que estava ali amarrado na coleirinha do FMI, conseguiu, né, praticamente quitar a sua dívida colocando Bitcoin nos seus caixas, conseguiu ali diminuir muito a sua dívida com o FMI, e agora o quê? Faz um acordo com o FMI para pegar mais dinheiro? Que palhaçada é essa? Então, Carol, explica para nós o que aconteceu com o El Salvador aí no final do ano. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Guardar Bitcoin na própria carteira faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas têm taxas altas ou não facilitam o saque e a soberania. Na Bipa, você consegue sacar Bitcoin grátis, tanto on-chain quanto em Lightning. Assim, você economiza em taxas e ainda acumula mais sats na sua wallet. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código AREABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Bora acumular sats.
Boa, foi bastante criticado por isso, né? Porque parece que entrou em controvérsia. Tipo, pô, até o país do Bitcoin tá se rendendo ao FMI. No fim das contas, é aquela história, tudo é bom para o Bitcoin. O que aconteceu? O El Salvador está há muito tempo negociando com o FMI para pegar um empréstimo de mais de $1 bilhão. Como tu bem falou, Cacá, El Salvador tem Bitcoin e dólar como moeda, e eles não têm como imprimir dólar e nem Bitcoin. Então, a forma deles atraírem mais recursos é atraindo mais pessoas, investidores, pessoas investindo no país, ou se alavancando, né, pegando empréstimos com entidades para investir no país, enfim, fazer o que quiserem com esse valor de acordo com o combinado. E o FMI, eles estavam em negociações com o FMI há muitos anos, antes mesmo deles adotarem Bitcoin como curso legal. E o FMI ficou louco quando eles anunciaram o legal tender. Eles começaram a criar 1000 obstáculos para dar o empréstimo para El Salvador. E aí, enfim, então estavam negociando, vai para frente, vai para trás, e aí finalmente saiu o acordo. Então, nesse acordo com a FMI, eles vão receber o 1,4 bilhões de dólares, mas eles têm que limitar a adoção. E é com isso que a galera ficou louca, né? Porque como assim? Vocês vão mudar as leis, mas no fim as leis vão mudar para melhor. Porque o que eles vão ter que fazer, né? O legal tender não vai poder ser mais forçado, que antes os comerciantes eram forçados a aceitar Bitcoin e passa a ser voluntário. Isso é muito bom, porque Bitcoin é um dinheiro voluntário, então nenhum país deveria forçar sua população a aceitar Bitcoin. Então, por mais que isso seja algo que parece que está diminuindo a adoção de El Salvador, é muito bom para o Bitcoin, porque não tem ninguém forçando as pessoas a usar. Então, usa quem quer. Quer falar alguma Carol, coisa? a gente foi lá em 2021, 2022, e na verdade já estava assim. Não era todos os lugares que estavam aceitando Bitcoin. Tinha vários aceitando, mas não existia, a gente não sentia essa obrigatoriedade, tanto que, volto a dizer, não eram todos os lugares que aceitavam. Sim. Então, eu acho que não muda muito nesse sentido. Mas é mais a questão legal, né? Uhum. E o outro, são 3 pontos importantes. O segundo é que eles vão descontinuar a Chivo Wallet, que é a carteira criada pelo governo, o que também é muito bom, porque as pessoas têm que usar as carteiras open source, que todo mundo verifica publicamente, é aberto, então tem certeza que não tem um backdoor ali de governo, sabe? Espionando as pessoas. Então, descontinuar essa carteira é muito bom também, porque as pessoas vão começar a usar as carteiras que estão disponíveis, que são abertas, usadas globalmente. A gente tentou usar a Chivo Wallet lá em El Salvador, ela é nada intuitiva, ela favorece o uso em dólares, ela não, pelo menos quando a gente foi e viu a galera usando, a gente pediu para olhar a carteira, né? Ela tem conversão automática para dólar, então a pessoa recebe em Bitcoin e converte automaticamente para dólar. Então é algo que, enfim, as pessoas não estão recebendo e guardando Bitcoin, elas estão recebendo e convertendo automaticamente para dólar, porque no fim é a moeda que as pessoas mais estavam acostumadas a usar quando a gente foi em 2021 e 2022. E ainda que eu não acho que esse é o maior dos problemas, tá, Carol? Sim. Não acho que esse é o maior dos problemas. Eu acho que o problema maior para mim é, de fato, ser uma carteira governamental e que não ser open source, as pessoas não poderem verificar código, acompanhar ali as mudanças, daqui a pouco tem um backdoor, ou realmente o governo está de olho no que as pessoas estão fazendo. Eu acho que a questão da privacidade ela ainda é mais importante do que isso. Sim. E aí, o terceiro ponto, concordo contigo, mas, enfim, voltando aqui aos pontos do FMI, é que eles têm que limitar a participação do setor público em atividades ligadas a Bitcoin, incluindo transações com a criptomoeda, enfim, misturou tudo, e aquisições do ativo pelo governo. E agora, El Salvador, até esse acordo aí, ele estava comprando 1 Bitcoin por dia. Só que aí, depois disso, El Salvador foi lá e começou a comprar cada vez mais. Então, eles pegaram o empréstimo e compraram Bitcoin e seguem fazendo o acúmulo. Então, basicamente, o que aconteceu, de fato, é que tornou o Bitcoin mais voluntário, menos de cima para baixo do governo para as pessoas. Agora, aceita quem quer e ativa o wallet vai ser descontinuado. Então, por isso que eu disse lá no início que essa era uma medida que favorecia Bitcoin, que era boa para o Bitcoin. Então, não fica uma coisa só de cima para baixo do Bukele, do governo de El Salvador para as pessoas, mas agora, de fato, aceita quem quer, usa a carteira que quer, e no fim, El Salvador segue comprando Bitcoin como tinha planejado desde o início. Eu tenho até aqui um gráfico que mostra, deixa eu ver aqui. Aqui então, a reportagem falando sobre esse 1,4 bilhão de dólares em empréstimo. Aqui a transação no dia 20 de dezembro, então, depois que eles assinaram um acordo com o FMI, eles seguiram comprando Bitcoin, e aqui o acúmulo deles até agora, ao longo aí dos últimos anos, né? Eles estão acumulando 1 Bitcoin por dia, estão crescendo o stack deles, e tanto fez o acordo com o FMI, eles não pararam de comprar Bitcoin. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Outra coisa que eu queria mostrar
É sobre isso aqui, ó, que eu estava falando antes, no fim ficou desconjuntado. Mas, enfim, sobre como a reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos pode diminuir a dívida deles em 35% até 2049. E é para isso que todos os países estão olhando. E tu tinha me perguntado antes, né, Cacá? Será que realmente mais países vão adotar o Bitcoin? Isso vai acontecer? Bom, o Dennis Porter, que também é um dos conselheiros do Trump e está envolvido junto com o David Bailey, ele postou essa nota aqui da Franklin Templeton, que é uma gestora trilionária de ativos, eles justamente falando sobre como eles estão apontando que em 2025 Bitcoin vai se solidificar na sua posição como um ativo global, agindo com uma reserva de valor digital acelerada por adoção soberana e institucional, ou seja, de países, empresas e corporações. E nós esperamos ver reservas estratégicas de Bitcoin sendo adicionadas por várias nações. Então, não é só a galera Bitcoiner, o Trump. Vários gestores já estão se preparando para isso. E aí, aquilo que eu tinha falado antes, o Michael Saylor postando ele com o filho do Trump lá na festa de 100K dele. E no dia seguinte, o Trump comentou que vai comprar 42 bilhões de dólares em 3 anos. O Saylor, não o Trump. Desculpa, o Saylor falou que vai comprar 42 bilhões de dólares em 3 anos de Bitcoin para tentar correr à frente da reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos. Olha que doido, o MicroStrategy está competindo com países para comprar Bitcoin. E é esse o nível de competição que tá, entende? Não é só um país contra o outro. É agora empresas que conseguem imprimir suas próprias ações e pegar empréstimo barato estão competindo com o próprio governo americano para comprar Bitcoin. E o Saylor está enlouquecido porque ele está vendo que os Estados Unidos podem imprimir dinheiro, ele pode imprimir ações, mas se várias empresas começarem a fazer a mesma coisa, ele vai ser muita demanda e ele vai, aos poucos, não conseguir ter o mesmo padrão e poder de acúmulo. Então é um momento muito específico. Ele tá correndo, dá pra ver, né, que ele tá correndo. Dá pra ver que ele tá correndo. Então, enfim, é essa corrida que tá acontecendo agora, nesse início de 2025. E eu acho que a gente pode voltar pra pergunta lá do início, que é, isso centraliza o Bitcoin? O que tu acha, Cacá? Boa, Carol. Esse é um baita de um food, né? Que criam. Porque se os governos comprarem boa parte dos bitcoins, ou se os ETFs comprarem boa parte dos bitcoins, né, a BlackRock, ou o próprio Saylor, vai ficar centralizado na mão de poucos, e esses poucos terão o controle sobre a rede. E a gente sabe que, na verdade, o Bitcoin é verdadeiramente descentralizado e o poder está nos nodes, ou seja, nem o Michael Saylor, nem o Trump, e nem BlackRock, ou seja, qualquer governo tem o poder de mudar as regras da rede Bitcoin, até porque os nodes eles estão descentralizados, espalhados pelo mundo inteiro. Os que a gente consegue ver hoje são 16 mil, Carol? 20 mil nodes detectáveis, né? Fora os que não são detectáveis, que utilizam Tor, que a gente não sabe, que não consegue visualizar. São, né? 65 mil os que não se sabe de onde estão. E os que se sabe onde estão de países são 20 mil. Ali então, ontem o BitNodes, o site. Praticamente 100 mil aí nodes espalhados pelo mundo, que estão ali verificando, ajudando, né, a fazer a verificação da rede blockchain. E para isso, para centralizar a rede, para fazer qualquer tipo de mudança, teria que ter o poder, né, de dominar todos esses nodes, de todos os mineradores e, inclusive, os desenvolvedores da rede Bitcoin. Então, não tem como fazer modificações nas regras da rede. E tu me comentou hoje, Carol, que o Saylor e a BlackRock detêm já 5% do supply existente do Bitcoin, né? O que eles podem fazer é comprar Bitcoin. E o que você, que está nos acompanhando, pode fazer é comprar também, para justamente não deixar que eles fiquem com boa parte desse supply, que você também se beneficie dessa adoção do Bitcoin e dessas características de descentralização que o Bitcoin tem, né, de moeda digital descentralizada, que não é de nenhum país, não é de nenhum governo, que não é de ninguém, na verdade, é de todo mundo que quiser ter Bitcoin, pode ter Bitcoin. Então, aproveite esse momento que ainda é possível ter Bitcoin, que ainda tem Bitcoin disponível, que os países ainda não... né, se avançaram totalmente no Bitcoin, porque realmente pode ficar muito, muito escasso, né? A gente tem hoje um determinado número de Bitcoins que estão disponibilizados diariamente no mercado, fora o que as pessoas estão ali negociando em exchanges, em plataformas, mas daqui a pouco as mineradoras resolvem fazer reservas estratégicas, elas vão ficar com esses Bitcoins para elas,
né? Os governos podem fazer acordos com mineradoras e também comprar diretamente dessas mineradoras e ficar com esses bitcoins para eles. E daqui a pouco, além do halving tornar o Bitcoin mais escasso no mercado, vai ficar ainda mais escasso para pessoas comuns, como nós, que estamos aqui, né, querendo também, fazendo acúmulo de Bitcoin, querendo ter mais Bitcoin. Então, é um momento bem importante que você não pode deixar passar. Mas essa história de que os governos ou ETFs, né, as grandes empresas podem centralizar Bitcoin, eu acho que está muito atrelado, Carol, não sei se tu concorda comigo, ao medo de modificação, de alterações na rede Bitcoin, de poder, ou seja, controle sobre a rede, a ponto de mudar regras de consenso. E isso eles não têm como fazer. O que eles têm como fazer é comprar mais Bitcoin, isso sim, mas mudar regras não. É que as pessoas estão acostumadas com o modelo Fiat, né? Em quem tem mais moedas, tem mais poder. E no Bitcoin não acontece assim. Mesmo que, enfim, Satoshi surja, que ele tem 1 milhão de Bitcoin, né? Tem, acho que 4,5% dos Bitcoin. Nunca vendeu, nunca movimentou. Ou mesmo que, enfim, o governo americano consiga comprar de todo mundo, que é extremamente difícil. Mesmo assim, eles não conseguem centralizar a rede, porque não está apoiado em poder monetário, no sentido de quem tem mais poder, quem tem mais moedas manda na rede. É quem tem mais poder computacional e verificação. E a verificação está na mão dos nodes, como tu falou, Cacá. Qualquer pessoa pode rodar um node. E se qualquer pessoa pode rodar um node, qualquer pessoa decide qual versão do software ela vai rodar. Então, se tiver um node que rode a versão que existe hoje do Bitcoin, né, original, se mantiver nessa versão, a BlackRock pode fazer o fork que quiser. Pode fazer a versão do código que quiser. O governo americano pode criar 1 bilhão de versões do Bitcoin. Eu não vou rodar, tu não vai rodar, os Bitcoiners não vão rodar. E é por isso que Bitcoin sempre vai existir na versão que não é a maioria, que todos acreditam ser a verdadeira, porque no Bitcoin não existe maioria. Tem que 99% das pessoas concordarem em mudar para ele mudar. Isso é muito difícil, né? Nós somos seres humanos para decidir qual vai ser, às vezes, o almoço da ceia de Natal já é uma disputa, já é difícil as pessoas concordarem entre si. Agora, imagina mudar um protocolo descentralizado com 1.000 pessoas dando pitaco globalmente. Não tem como. Então, por isso que é muito difícil mudar o Bitcoin. E já fizeram isso inúmeras vezes. Tem mais de 5 milhões de criptomoedas e nenhuma conseguiu copiar o Bitcoin. Por quê? Porque eu não vou rodar o Node a versão modificada da BlackRock, nem dos Estados Unidos, nem do Zezinho da esquina, como tu postou esses dias, né, Cacá, sobre se tem como copiar o Bitcoin. Sim. E tu falou sobre outra coisa. Belo gancho, Carol. Quem não assistiu esse vídeo, assista, porque é justamente sobre esse tema também que tem a ver, né? Se dá para copiar o Bitcoin, ter as mesmas propriedades. Esse é um medo que muitas pessoas têm, principalmente quem está chegando agora. Essa é uma das dúvidas que surge, né? Se rola copiar. Já houveram muitas cópias e a história está aí para provar que não adianta copiar, porque não vai ter as mesmas características e propriedades que o Bitcoin original tem. Bom, desmistificado aí esse food, né, Carol, da centralização por parte de governos e tudo mais. Então, na verdade, como tu disse, tudo é bom para o Bitcoin, os governos adotarem, é mais uma sinalização positiva de que Bitcoin, de fato, não era todas aquelas coisas terríveis que os próprios governos e haters ficam espalhando por aí. E isso, inclusive, vai, assim, fazer muita gente morder a língua, né? E ficar confusa, né? Porque, não era tão ruim, não era uma bolha, não era pirâmide, não tinha valor intrínseco. Agora os Estados Unidos está comprando, é uma corrida. Então, na verdade, foi só para realmente atrasar as pessoas, atrasar o entendimento delas, para que eles tivessem tempo de acúmulo. Eu acho que isso é muito perverso, é mais um dos sinais da perversidade do sistema Fiat tradicional e do como está alinhado para manter o poder dos poderosos, né? Então, enquanto eles acumulam, eles falam coisas ruins do Bitcoin, beneficiando a si mesmos, né? E as pessoas acreditam, porque isso sai nas mídias tradicionais. A gente vê reportagem comprada por banco, por outro projeto cripto, metralhando o Bitcoin, mas quando a gente vai ver por trás, foi financiado por alguém que tem interesse em que Bitcoin fale, para que as suas soluções sejam adotadas, mas elas são soluções inferiores ao Bitcoin, que é cripto ou shitcoin, né? Ou fiat. Mas enfim, eu acho que tudo isso, então, para resumir, as pessoas elas estavam céticas se os países iriam adotar Bitcoin. Só que isso é algo que inevitavelmente mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Porque Bitcoin, ele impõe uma teoria dos jogos pelo simples fato de existir e por ele ser um dinheiro, um sistema financeiro melhor, que quem não se conectar, quem não estudar, quem não acumular, quem não se envolver, também está participando dos incentivos e está se auto-excluindo do sistema.
e naturalmente vai ficar para trás no futuro. Ou seja, países que não acumularem Bitcoin, não se desenvolver nesse sentido, eles vão ficar para trás. E é por isso que é uma corrida, porque mesmo quem não quer jogar o jogo é forçado a jogar. Ou mesmo quem não quer jogar o jogo e não faz nenhum movimento, isso também é fazer um movimento, que é de se excluir dessa nova realidade que se impõe, assim como a internet. Países que não se desenvolveram, né, não desenvolveram mecanismos tecnológicos, empresas, estrutura para a internet, acabaram se excluindo do mundo digital. E todos os países mais desenvolvidos têm internet, enfim, se desenvolveram, as empresas usam a internet, enfim, internet é algo comum hoje em dia, né? Com o Bitcoin também tende a ser. Então, quanto mais as pessoas tiverem essa versão na sua cabeça enviesada de que Bitcoin é ruim, é isso, aquilo, pior para elas. Mais tarde, mais caro, mais tardio vai ser a adoção delas, porque tem muita gente que está muito avançada, que está se inteirando, que está, enfim, até inclusive como os Estados Unidos, levantando essa bandeira. Então, de novo, é uma oportunidade, né, Carol? É. Quem visualizou isso, quem está acompanhando e está acumulando, comprando e acompanhando esse mercado, vai ser beneficiado nos próximos anos, para as próximas gerações. A gente fala muito de uma troca de mãos, né, de riqueza geracional. Então, temos aí uma oportunidade. Quem enxergou, enxergou. Tem uma frase que tu quer falar para finalizar esse podcast que tu separou, não tem, Carol? É que não comprar Bitcoin, as pessoas acham que Bitcoin é arriscado, né? Que, enfim, pode ir a zero a qualquer momento. Mas, na verdade, o que está sendo colocado e sendo posto pela realidade é que não ter Bitcoin é mais arriscado. Tu fica suscetível e vulnerável a todo esse sistema cubo de gelo que tu está sendo drenado e nem percebe. Então, não ter Bitcoin é muito mais arriscado do que ter Bitcoin, comprar Bitcoin, que é o que a maioria das pessoas acha, né? Ah, vou comprar Bitcoin, tem medo. E se cair, se for a zero? Pô, mas tu não tem medo de segurar um cubo de gelo, tu tem certeza que vai derreter, que é o real, que é o dólar, que são as moedas fiat. Então, acho que essa é a mensagem, no fim das contas, que se os países estão comprando, é porque, enfim, a gente está iniciando uma nova fase do Bitcoin, que ele vira um ativo macro geopolítico e todos aqueles ataques, eles vão começar a ficar cada vez mais raros. Pessoal, que vocês tenham um excelente 2025. Tamo junto, começando o ano, muito conteúdo vocês vão ver aqui na área Bitcoin esse ano, muito debate, muitos assuntos. Vocês podem sugerir aqui embaixo desse vídeo, ou se você está acompanhando pelo Spotify, você pode sugerir assuntos, manda para nós lá pela DM do Instagram. Que assuntos, que temas que você quer que a gente traga, que a gente debata aqui nesse podcast. E vamos que vamos, né? Boa, vamos para os próximos agora, Cacá. Próximos episódios, próximos vídeos, próximos países, próximas ATHs. Próximas ATHs. Bora lá. Isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. Opt-out.